A gente vai fazer aqui a cronologia rápida da guerra da Ucrânia. Dia 24 foi a destruição de todo o sistema de rastreamento e apoio aéreo da Ucrânia. É feito com uma precisão cirúrgica. São 24 horas de uma destruição massiva, tentando evitar o máximo de perdas humanas de ambos os lados. 130 mil homens russos contra 1 milhão de soldados fazem uma invasão em tandem, em linha, suicida, e cercam Kiev em menos de 60 horas. As forças russas estacionam e entram em ponto morto. Aí é onde os falam mentira, dizem que a Rússia tinha 3 dias para ganhar a guerra e não ganhou. Naquele momento ela poderia fazer o que Israel fez, destruir Kiev, mas o respeito que o povo russo tem por Kiev está acima da sua compreensão de ocidental. O respeito pela própria terra, pelos próprios símbolos. Kiev é praticamente sagrada para os russos, eles não iriam fazer isso com Kiev. Em 60 horas elas entram em ponto morto e começam uma negociação. No dia 14 de março, 13 para 14 de março, os protocolos de Minsk fazem parte do acordo de paz em cima da mesa em Istambul. A guerra da Ucrânia terminaria em menos de um mês, com um custo baixíssimo, com perdas mínimas, com 30 mil mortos, um número grande, mas muito pequeno, e sem nada por trás disso. Pois bem, nesse período entra em campo o nefasto Boris Johnson, que você nem lembra mais quem é. Vai a Kiev e convence o sionista presidente Zelensky que eles venceriam uma superpotência como a Rússia. E isso era uma tarefa possível, mesmo com todo o sistema de defesa aérea antecipada e as forças aéreas destroçadas. Tirando os drones, em 2 anos a intervenção da Força Aérea Ucraniana, mesmo com centenas de aeronaves doadas pelo Ocidente, mas as suas originais só servem para melhorar a pontaria dos sistemas russos de defesa e ataque. Não que a Rússia não tenha perdido aviões, não que a Rússia não tenha perdido helicóptero. É uma guerra, são danos. Do outro lado tem um exército. Tá? É nesse período que é cunhada a frase "até o último ucraniano". Seria engraçado se não fosse trágico. Quem falou isso foi Biden, Joe Biden, um senil, pseudo-senil, pai de um que tinha negócios escusos na Ucrânia, no conforto do outro lado do planeta, onde mandavam armas superfaturadas e seguravam os boletos, todos eles repassados a BlackRock, tá? E os auspícios de uma vitória atravessada, porque no campo de batalha o Ocidente sempre soube que a Ucrânia não teria nenhuma chance, apesar dos canais vendidos e dos canalhas de plantão e sua imprensa e sua mídia corrompida. Ou seja, o Ocidente, a inteligência do Ocidente, sempre soube que a Ucrânia não tinha a menor chance. A intenção do Ocidente era uma só: seguir um plano de sua força de espionagem, provavelmente essa altura infiltrada de contra-espiões russos que plantaram notícias falsas, dando conta de que o povo russo iria se insurgir contra seu líder se a economia russa não aguentasse as sanções. E assim foram enfiadas mais de 17 mil sanções que a Rússia usou para palitar os dentes. A economia russa não quebrou. Aí veio o segundo toque de gênio: vamos retirar a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos. Isso vai destruir a economia russa, com certeza. A queda de 30% no PIB era calculada pelos grandes gênios de Harvard e outros lugares. Os Chicago Boys diziam isso. A Rússia vai ser destruída porque vai se criar uma situação absurda. E o povo russo irá às ruas tirarem o Putin, puxarem o tapete do poder. Essa seria a grande vitória para que os neoliberais e traidores da pátria russa, eles existem. Navalny foi visitar agora e faz parte desse grupo, se bem que sem poder nenhum, entrasse em campo e tomasse o poder de volta, refazendo o caminho Gorbachev. Esses seriam os planos do Ocidente. O desgaste da Rússia, a destruição da Rússia internamente, nunca, em momento algum, passou pela cabeça do Ocidente que a Ucrânia, além de defuntos, colecionaria vitórias contra a Rússia. O importante era o desgaste da Rússia, era a quebra da economia. Só que, na realidade, nada disso aconteceu. A economia russa deu a volta por cima, criou sistemas e já tinha sistemas prévios, como a compra antecipada de ativos ocidentais, tá? Porque magistralmente nos últimos 3 anos, anteriores todos eles à guerra, a Rússia tinha feito uma curva descendente da sua economia, transformando aquele local em um lugar pouco atrativo para investimentos. Tanto é que a Repsol é uma que 1 mês antes vendeu seus ativos de volta para a Gazprom, saindo fora de uma parceria bilionária, porque os números não condiziam com o projeto. Era muito melhor vir roubar dinheiro no Brasil, onde Paulo Guedes, a todo vapor, destruía o cenário nacional, porque apostar lá na Rússia, que o nível de retorno e de crescimento era muito baixo.
No Brasil, você com pouco dinheiro comprava alma, tanto à esquerda quanto à direita. Temos ainda o capítulo Alemanha, que é um capítulo à parte, que deve ser estudado cientificamente, pois a Alemanha continua como sempre foi. E ainda o Scholz, um canalha de plantão que parece ajudante de palco do Ratinho, lacaio dos Estados Unidos, que aceitou fazer, inclusive participar da sabotagem, da autossabotagem do Nord Stream, onde quem acabou quebrando e saindo e pagando a conta foi a Alemanha. A Alemanha foi quem mais sentiu o baque. A Inglaterra não quebrou porque já estava quebrada, então não dava para quebrar mais. A França está indo a pique depois de perder suas mamatas ultramarinhas, ficando apenas praticamente com um pouco do roubo da África, e a Guiana, nossa aqui, muito pouco para quem roubava de uma vez só 14 nações e inventou uma moeda para tungar esse povo. Não custa nada mostrar a vergonha das legiões estrangeiras, as afamadas legiões estrangeiras, fugindo vergonhosamente expulsa da África Equatorial por apenas um punhado de soldados mercenários do Wagner, do grupo Wagner. E depois nós temos, no desenrolar de tudo isso, a Rússia descobriu que não haveria efetivamente acordo de paz. Então ela cria uma estratégia linda, estratégia aonde simplesmente a Rússia criou um paralelo, uma linha super fortificada, que foi chamada de linha Surovikin, onde tem 5 estágios e nenhum deles foi rompido. Ali foi feito uma mediana móvel que ataca e defende. Por que a Rússia não ataca de vez? Eu falei, custo, dinheiro. Aquele ponto é o ponto de equilíbrio entre o que você pode perder em homens, porque a guerra é feita dessa forma, a batalha é feita dessa forma, e é assim que as coisas funcionam. A perda econômica, junto com a destruição e com a queda do Ocidente, elas se equalizam. Do outro lado, começam a aparecer potências. Uma delas, a principal delas, o Irã. E ainda como grande parceiro da Rússia. A China, uma incógnita, mas dá para sentir pelos movimentos que, efetivamente, a China, apesar dos pesares das críticas, faz um movimento mesmo comercial totalmente em volta e à volta da Rússia. Tem aqui cortes no nosso canal mostrando que a Rússia, nesse meio tempo, fortifica o Ártico, bota em cena seu sistema Murmansk-BD. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, fechando o espaço aéreo verdadeiro. Cria essa situação e vai para sistematicamente acabar com os grandes pontos de resistência e cria áreas de destruição em massa da Ucrânia. A primeira foi Mariupol. Mariupol é a grande derrota. Mariupol está linda, Mariupol está refeita, Mariupol está toda reconstruída, já pertence ao Donbass, está ali, é imutável, pertence agora à Federação Russa, é uma unidade federativa aliada à Federação Russa. Mais à frente, Bakhmut, onde pela primeira vez uma força expedicionária totalmente mercenária dos Wagner simplesmente destroem, aniquilam o exército ucraniano e os mercenários. Dezenas de milhares, passando de cento de milhar, provavelmente, de ucranianos sucumbiram ali. As perdas estão vindo da Alemanha, que não é confiável. As perdas na Alemanha são 12-1, ou seja, de cada 12 soldados ucranianos que morrem, morre um russo. Ou seja, morrem russos, e morrem muitos. Mas, comparativamente com a Ucrânia, não dá nem para comparar. A gente tem essa situação aí, pontual. Bakhmut é um massacre, é um rio de sangue. Se perdem ali aproximadamente 120 mil vidas e pelo menos 200 mil a 250 mil feridos e mutilados de guerra. É uma derrota avassaladora. Depois começa a grande ofensiva ucraniana, que no dia que aconteceu, eu dei descarga e falei, não existe nenhuma contraofensiva sem apoio aéreo. E o tempo me deu a razão e aconteceu o que aconteceu, o fracasso e a perda massiva de pessoal, de gente aonde hoje até pessoas com síndrome de Down, tem vídeo aí, eu não quis colocar no ar, síndrome de Down na frente de batalha, pegando pessoas deficientes. A pessoa não tem noção da realidade. O cara tem síndrome de Down, é uma criança, é um cara de 20 e poucos anos que tem a mentalidade de uma criança de 3 anos, colocado na frente de batalha para morrer. Pessoas, idosos de 70 anos, mulheres, deficientes físicos. Enquanto isso, massivamente, a mídia, que começa com que vai para o ar, que vai para o tal do monte de armas,
todos esses canais vendidos, todos esses canais patrocinados de forma escusa, alavancados, não se sabe por quem ou por que forças, juntando toda a força da mídia mainstream oficial, tentando mostrar para as pessoas que a Ucrânia estaria vencendo a guerra, que a Rússia passava por um momento difícil. Aí nós passamos por lendas, por coisas ridículas e canhestras de gente que nunca viu uma batalha, nem nunca leu nada sobre o assunto. Velho da espingarda, fantasma de Kiev, abelhas assassinas, videogames colocados no ar, toda uma sorte de anteparas colocada como verdade fosse, e envergonha qualquer um. Você entra ali no processo de vergonha alheia. Você fica envergonhado ao ver aquilo. E para os outros batem palma e vão lá para e vai mandar mais um Jeep, ou vai mandar um Fapinha, um bug Fapinha e 2 mobiletes para o esforço de guerra ucraniano. Vai tentar arrecadar R$1 milhão para ver se consegue mandar 2 mobiletes para lá e uma bicicleta contrapedal para Zelensky ganhar a guerra. Ou seja, ainda temos que aturar gente desse naipe pelo mundo afora. Apareceu guerreiro de podcast, guerrilheiro de podcast, apareceu o grande herói brasileiro que ficava fazendo live em campo de treinamento com um aparelhinho no dente, tá? Um elastiquinho bonitinho, depois de matar o irmão aqui e fugir para lá, mostrando para os outros que aquelas bombas estavam passando não era um campo de treinamento, como se eu não conhecesse um campo de treinamento e uma realidade de fronte de batalha, tá? Mesmo não estando nela estudo suficiente para isso, tá? Para saber a diferença de um para o outro. Ele estava no campo de treinamento fazendo aquele vídeo. Só que ele foi lá para Dvinka para fazer o recolhimento do pessoal e um drone meio caolho meteu-lhe no meio das fuças e virou história. Tá? Está lá sujando as terras ucranianas com seus restos. Que a terra lhe seja pesada de uma forma ou de outra. Hoje o que nós temos é a Dvinka. A Dvinka é outra vitória acachapante. A Rússia nunca perdeu uma batalha na Ucrânia. Não. A Rússia recuou estrategicamente em vários pontos, sempre. Recuos estratégicos, ataques pontuais, subida, e agora provavelmente vai subir o tom. Se subir o tom, nós estamos falando aí em fronteiras subindo em alguns lugares 300 quilômetros, 400 quilômetros. Para quem falou que eles gastariam muito dinheiro para avançar 50 quilômetros, imagine agora o que vem de ofensiva, provavelmente aproveitando a solidificação, o fim da estação da lama, do endurecimento do permafrost no solo ucraniano. A solidificação disso vai melhorar todo o conjunto. E ali, por cima, as forças vão avançar com vontade e com pouca resistência. Dia 28 seria o dia da votação do orçamento para a Ucrânia. Já não tem mais. A única coisa que sobrou no Ocidente é a guerra de narrativa em torno do Hamas, em torno dos Houthis, em torno da impotência da Inglaterra, que se mostra cada vez mais uma nação medíocre, incapaz de qualquer coisa. Foram fazer um teste nuclear com um submarino, quase que o submarino vai a fundo. Realmente vira o exército de Brancaleone. Do outro lado, puxa-sacos contumazes de ambos os lados do hemisfério fazem o que podem para plantar o máximo de mentiras e tentar criar na sua cabeça a narrativa de algo que não existe. Como é inexorável agora mostrar o que a Rússia vai fazer valer a sua capacidade interna, a sua capacidade, a sua máquina de guerra. É muito importante criar a mentira, o factoide, para amanhã fazer a mesma coisa que o sujeito fazia lá em 1984 no Ministério da Verdade, reinventar o passado e dizer que eles sempre falaram isso. Para isso, você basta assinar o canal dos seus amigos. Você vai saber muito bem o que fazer.